em guerra. Louvado seja Deus. Em muitos países também está difícil o lugar, excesso lugar, e a gente possamos orar para cada um desses países. Soberano Deus, querido Pai que está no céu, neste momento, Senhor, nós estamos te apresentando, meu Pai, cada país que se encontra, Deus, em forma difícil, Equara, Senhor, a Ucrânia, meu Pai, Noruega, Jamaica, meu Pai, todos esses países, meu Pai, que está passando num momento difícil, excesso, meu Pai. Teu servo está programando a tua palavra, Senhor, sobre este lugar. Senhor, sabe, meu Pai, por cada missionário, meu Pai, que o Senhor tem enviado, meu Pai, para cada um desses países. Estende as tuas mãos, abençoa esta família, Deus, que se põe e a este lugar, Senhor. O Senhor sabe, conhece, Deus, o coração de cada um, meu Deus, que se encontra neste lugar, Pai. Mas o Senhor é um Deus poderoso, é um Deus que cura, é um Deus que cuida, Pai. Porque sem a tua presença nada seria, Pai. Estende as tuas mãos, Senhor. Abençoa cada país, meu Pai. Abençoa de uma forma poderosa, que o Evangelho venha expandindo, meu Pai, todos estes países, meu Pai, através dos teus servos, através dos missionários que o Senhor tem proposto para levar a tua palavra, Deus. Então abençoa, estende as tuas mãos, Senhor, de uma forma poderosa e gloriosa nesta noite. Nós te pedimos, Deus de Israel, Deus de Isaac e o Deus de Jacó, em nome de Jesus. E a igreja diz: glória a Deus. Queridos, vamos estar ouvindo a palavra do Senhor. Quero convidar aqui pastor Jader. Então você que já bebeu água, Paulo? Pronto, bebe água aí, senta, as crianças, os irmãos também. Vamos ter reverência à palavra do Senhor, em nome de Jesus. Pai, nesta noite te apresentamos teu servo, Senhor. Continua abençoando e usando ele, Senhor. Transmite uma palavra para o teu coração e para o coração da igreja. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amados, eu quero trazer de lá do interior da Bahia o nosso irmão Carlos e a sua esposa. Eita, fica aqui. E ele hoje conversando comigo, ele tem um amor imenso. Congregou com nós lá na Jaguaripe, e ele zela por esse carinho imenso com os irmãos de lá. E ele manda um recado para os irmãos para interceder por ele. Está idoso. De vez em quando eu assisto um videozinho dele evangelizando na rua com a caixinha. Irmão Carlos, o irmão Igor conhece bem ele, graças a Deus. E como é que é o nome da esposa dele? Aquele que vendia picolé? Esqueci o nome dele. E é muito satisfatório isso, né? Mas vamos adiantarmos aqui, falar um pouquinho de ordem missionária. Eu consigo entender que culto de missão é um culto de conscientização, amém? Um culto de missão, eu considero ele como uma consciência missionária. Embora nós estejamos vivendo tantas dificuldades lá fora e também aqui no Brasil. Às vezes na comunidade que nós moramos, eu tenho um retrato de uma irmã em Cristo, que todas as vezes que eu via ela num culto de ação social, corria um pensamento assim, daquilo que se falavam dela, que ela sempre estava num culto interessada em uma bagagem para levar para casa. E olhando desse jeito, depois que você ouve alguém, é muito fácil você deixar se levar pelos pensamentos dos outros. E aquilo ali perpetuou na minha cabeça, até que um dia, eu subindo para casa, me encontrei com ela no meio do caminho. Ela estava carregando um material que ela tinha ganhado. E eu perguntei: a senhora quer uma ajuda? E ela aceitou a minha ajuda. E eu caminhei, passou da minha casa e foi mais lá para baixo.
Acabou os asfaltos. Eu digo, meu Deus, onde essa moça mora? Eu comecei a ficar preocupado. E quando eu cheguei na casa dessa mulher, acabou os asfaltos, desce ladeira, eu digo, e tudo de barro. Quando eu vi a casa da moça, a minha casa precisa de um reparo, mas a da moça era urgência. E eu vi o estado. Aí a minha mente entra em confusão. E nós temos grande preocupação com pessoas que estão lá fora. Missão. A obra missionária é um dever de ir e completar aquilo que Deus chamou. A gente muitas das vezes não temos a certeza daquilo que Deus nos deu como um dever de missão, de incumbência, de ir e anunciar o Evangelho. Achamos que é difícil. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo de número 10. No capítulo número 10, no versículo de número 1, na continuação, Jesus diz assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre o espírito imundo para o expelir e para curar de toda sorte de doença e de enfermidade. Os nomes dos 12 apóstolos são este: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro; André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu; João, seu irmão; Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano; Tiago, Filipe e Alfeu, e o Tadeu, também o Zelote, e Judas Iscariote, o que foi o traidor. Veja bem, nessa questão Jesus prepara, chama os discípulos. O que me chama a atenção nessa Bíblia, que eu tive que fotografar, que a letra dela é muito miúda, eu fotografei e coloquei aqui para me poder acompanhar as instruções de Jesus aos 12. Esses homens não tinham o Espírito Santo como nós temos hoje. Esses homens não tinham o Espírito Santo que nós temos hoje. Quem está entendendo? Ainda não havia descido aquela porção dobrada, como aconteceu em Atos dos Apóstolos. Esses homens foram escolhidos pelo Senhor, e o Senhor impôs sobre ele a sua mão, e eles receberam o Espírito Santo. Mas era uma porção de atividade. Era a graça dada a ele para eles ter a coragem de fazer o quê? Missão. Entenda isso. Nós temos, como já aceitamos a Jesus, recebemos a graça do seu Espírito, de comunhão com ele. E mesmo assim, muitas das vezes, produzimos frutos indignos de conversão. Apresentamos comportamento que não é digno. E eles, porém, eles começaram a ser instruídos pelo Senhor para ir. O que aconteceu com Barnabé é muito diferente do que aconteceu com eles. Barnabé não é o mesmo, não teve a mesma graça que tiveram esses. Mas a graça que abundou sobre ele, não abundou sobre esses. Estão entendendo alguma coisa? Nós precisamos entender que cada um de nós temos uma chamada, e precisamos desenvolvê-la mediante a passos que damos com coragem de exercer o chamado do Senhor. Então é muito interessante que nós observamos quando Jesus instrui, dizendo ele os caminhos que eles tinham que ir, e aonde eles tinham e como eles tinham que se comportar, o que eles tinham que levar com eles. Às vezes descemos para uma obra missionária e vamos, muitas das vezes parecemos como um doutor, e de repente a região nos traz mais uma presença de que podemos
e não agimos como que podemos. E se nós descermos num lugar, vamos dizer, onde eu fui na casa da irmã, de paletó e gravata, todo bem encharcado de presença digna de ajuda, ela vai pedir o quê? Ajuda. Então Jesus mandou os seus discípulos ir na simplicidade. E ele, por não levar bagagem nenhuma, e a casa que eles entrassem, eles teriam que analisar a casa que eles iam entrar. E entrando nesta casa, ele só dá a casa com a paz. Se a casa for digna, repousará sobre ela. Até um texto mal educado e entre nós, porque muitas pessoas muitas vezes acham que essa paz vai me estar trocando com você. Eu não te dou a paz. Você tem a paz em Cristo Jesus. Eu posso te cumprimentar, te saudar, mas eu não te dou paz. Paz você recebe pelo Espírito de Deus em sua vida, em a sua comunhão com Deus, em o seu relacionamento com Deus. Mas o assunto aqui é guerra travada, é obra de missões. Somos escolhidos para ir. Então o líder, o superintendente, o pastor da igreja, ele conhece cada um das suas ovelhas. E se ele designar uma para uma tarefa, ele está designando porque já orou por ela, já jejuou por ela, já observou ela, e ele entende as suas habilidades. Quem está entendendo? Quando ele entende a sua habilidade, mas a irmã é grossa, mas a irmã é isso, alguém leva isso para o pastor. Nós temos essa ajuda voluntária, de pessoas que reparam você, reparam a mim, mas não tem o que eu tenho, não tem o que você tem. Aí chega para o pastor, faz aquele banquete de intuitivo, para o pastor desistir de te escolher. Isso é uma estratégia diabólica, mas existe, felizmente, não é infelizmente não. Aí o pastor vai chegar e vai dizer: olha, tenha paciência, estamos orando e eu quero a sua ajuda por ela. Vamos orar por ela, precisamos dela. Ela é uma pessoa que ela tem vários comportamentos, mas para tratar de criança, só ela. Para bater na porta dos outros, eu não sou para bater na porta de ninguém. Para pedir ajuda, a minha esposa se aborrece comigo. Se não, Igor é meu amigo. Sim, mas é meu amigo, é independente. Se o Espírito de Deus não mover ele, não é eu que vou mover, não. Agora, quando o Espírito move ele, vai tudo perfeito. Ele não cobra nada, ele não exige nada, porque ele está sentindo de quem? Do Espírito. Agora, se você forçar a barra, qualquer problema que dá no meio do caminho, na trajetória do que tem que ser feito, você vai culpar quem? E olha como os discípulos voltaram, alegre, regozijado, e dizia: Senhor, até os demônios, eles são submissos a nós por causa do seu nome, todo alegre. E Jesus disse a ele: calma, não se alegre porque os demônios se submetem a vocês, alegre porque o vosso nome já está escrito no livro. Estão entendendo? Isso é muito interessante. E agora é interessante que quando Jesus começa a trazer as orientações para cada um deles, eu me empolgo com isso. Eu me empolgo em ouvir, porque Jesus adverte, orienta. A irmã como deve ir. A irmã não pode ir como uma princesa. Deixa eu falar assim. Ela não pode ir como aquela pessoa que vai mostrar a sua beleza. Ela vai trabalhar. Tem pessoas que trabalham no meio da rua catando lixo. Mas se você vê essa pessoa fora do seu setor de trabalho, está toda arrumadinha. E você não consegue dizer: mas não é essa moça que cata papelão?
Você está entendendo alguma coisa? Barnabé, ele era um homem que possuía riqueza. Ele vendia a sua propriedade e trazia aonde? Aos pés dos apóstolos. Coisa interessante isso, né? Mas, gente, olha, não vai adiantar eu pegar um salário meu, cortar e dividir e colocar lá desde quando eu não entenda o que eu esteja fazendo. Se eu não entender, eu vou sentir que eu estou fazendo algo obrigatório. Mas é uma obrigação? Sim, é uma obrigação, mas pelo Espírito, o agir do Espírito. Você precisa entender a sua responsabilidade como membro do corpo de Cristo, de cuidar da obra que você foi posicionado para o crescimento da mesma. Você louva para quem? Para mim? Eu posso achar que você não sabe nem cantar. Eu posso achar que você não sabe nem segurar no microfone. Mas se é para a glória de Deus, deixe Deus usar você. Deixe Deus operar na sua vida. Mas você pode vir amanhã e trazer mais uma pessoa. É missão. Convidar hoje, convida amanhã, convida depois. Teve gente que já me insistiram comigo. Meu cabelo enrolado, eu achando que era boxer, jovem, malhando. Jesus tem um plano na sua vida. Entrava aqui e saía do outro lado. As irmãs vinham conversar, falar de Jesus, eu dava atenção, ouvia bastante. Mas não era isso que estava na minha mente. Mas chega sempre alguém com uma unção diferente. Chega sempre alguém programada pelo Espírito de Deus. Chega sempre alguém que está ali a serviço do rei. Amanhã eu estou visitando dentro da penitenciária. Amanhã eu vou falar com filhos de crente. Amanhã eu vou pregar para esposo de uma mulher que é crente. Amanhã eu vou pregar para um crente que está lá desviado do evangelho, enveredou-se pelo um caminho, estão presos. E a Bíblia diz: lembrai-vos dos presos, como se estivesse preso com eles também. Olha Barnabé aqui mais uma vez. Eu vou fazer o papel dele. Ele deu o que era de melhor de si, e eu vou dar o que é de melhor de mim. Eu vou estar lá amanhã em nome do Senhor Jesus. Então, se você não entender a ideia do exemplo de Barnabé, é Barnabé? Ou de Paulo? Ou de Pedro? Ou de Tiago? Se não entender a vocação dos discípulos, você não vai entender o seu chamado. Você precisa entender isso, para você estar envolvido voluntariamente na obra do Senhor. E quando você vem, a sua alegria pode contagiar alguém a estar com você. Trouxeram um tema sobre a obra e falaram da mulher virtuosa. E eu olhei o texto, olhei, cheguei, li o texto e disse: olha, as mulheres virtuosas eu conheço aqui no livro de Provérbios. Mas dentro da nossa congregação temos mulher virtuosa, que lava, que passa, que cozinha, que estão unidas em todo o objetivo dentro da congregação. A virtude tem gente que tem desejo de fazer, mas quer ser reconhecido por alguém. Mas não está se falando de alguém celestial, não. Está se falando de alguém humanamente falando. Então isso não vai para frente, vai até ali. Vai chegar uma hora que vai estar desanimado porque não vai conseguir o êxito. Então quando Jesus diz isso, Jesus também conforta a cada um deles, deixando entender a responsabilidade
ajude, filho, isso. As admoestações, eis que eu vos envio como ovelha para o meio de lobos. Sede, portanto, prudente como a serpente e simples como uma pomba. Acautelai-vos dos homens porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Você tem ideia do que pode acontecer com você quando você vai evangelizar alguém? Você dá talvez risada dos TJ, né? Que recebe porta na cara. Talvez você nunca recebeu uma discriminação, preconceituosos acerca do que você prega. Quer entender isso? Vai chamar alguém para vir para o culto de domingo que vem. Quer entender como é sentir isso? Sai da sua zona de conforto. Levanta e vai. Bate na porta ô senhora, boa tarde. E se você não tiver um alimento, o peixe se pega com quê? Hein? Com dinheiro, né? Tem peixe que é pescado com dinheiro. Sabia não? Você chega lá na peixaria, me dê aqui, senhor, 1 quilo, 2 quilos, né? Mas quando você vai no mapa pescar ele, tem que ser com isca. E qual é a isca que você tem para apresentar a uma pessoa para se interessar em ouvir você falar? É a sua conduta? É o seu comportamento? É a sua maneira de ser? É a sua educação? É a sua zombaria? Como é que é isso? Você vai ser levado ao meio de lobos. Quando entra num grupo, uma irmã simpática, e chega lá no meio do presidiário, que anuncia o evangelho, que a camarada vê ela muito linda, e já começa a babar. E a irmã, com humildade, com bom comportamento, oferece a ele uma oportunidade de opção, de escolha, mas ele está de olho nela. Sabe que ele cansa? Quando a glória de Deus começa a envolver ela, ele não começa a sentir sabor, não começa a sentir cheiro, não começa a ter paladar, ele faz o quê? Desiste. Vocês estão entendendo o mistério? É isso. Porque você anda uma pessoa, quando olha, você é crente, outro vai pensar é um otário, outro vai pensar é um bestalhado. Aí vai até ele, irmão, um trocado para mim poder comprar um pão ali. Olha a armadilha. E você vai lembrar rapidamente: dê a quem te pedir e não te desvie daquele que te pede emprestado. E agora? Aí tem crente que diz: você quer comprar o quê? Eu quero comprar um pão. É um pão que você quer? Mas venha comigo. Aí chega lá, compra o pão e dá a ele. Eu estou falando de experiência que eu já vi. Tanto dando, quando ele recebe o pão, ele pega e joga fora. Porque não é o pão que ele queria o dinheiro para estacionar ali o seu vício. Então, irmão, é muito interessante nós entender que Jesus nos orienta e nos estimula. Os discípulos não estavam acima do mestre, mas era semelhante ao mestre, se fizesse o que o mestre mandava. Tem até uma brincadeira na infância que tudo que o mestre mandar, faremos. Se não fizer, levaremos o bolo. Quem já brincou com isso na infância, né? E olha aquela brincadeira. Mas aqui Jesus não é o discípulo maior do que o seu Senhor, mas ele vai ser igual ao Senhor na tarefa, na atividade, fazendo aquilo que lhe é de respeito fazer. Então é muito interessante você entender: os discípulos não estão, ou seja, basta o discípulo ser como seu mestre ou o servo como seu senhor. Se chamaram de Beelzebul, dono da casa, quanto mais os seus domésticos. Sabe que nós entendemos que na nossa caminhada nós precisamos ter experiência suficiente. 15 para as 8. Experiência para quê? Para quê?
para a gente não vir decepcionado. Precisamos ter certeza que vamos ser rejeitados. E se o mundo não te aceita aqui, Jesus te abraça ali. Se o mundo te aceitar, você desabraçou a Jesus. Então que nessa noite, dentro dessa oportunidade, nós aprendemos a nos dedicar como Barnabé. Era um jovem rico, um homem rico. Ele vendia sua propriedade, fazia uma obra com respeito, foi designado a uma missão para poder gerenciar as tarefas. E ele aconselhava os irmãos a permanecerem firmes na fé. Agora, uma coisa que eu vou terminar assim, que em toda a história de todos os apóstolos, tem muita coisa que estão escondida, que nós não temos certo tipo de acesso, entendeu? Até para falar. Mas nós entendemos a dificuldade que todos eles, revelado pela Bíblia, passaram. Isso está dizendo que nós não seremos diferentes. Cada um terá uma dificuldade, mas isso não é para te acovardar, não. Isso é para te capacitar a você entender que no seu crescimento humano você vai encarar problema. O jovem baterista ali, gostei de ver, ele bate. Eu queria saber fazer com a vaqueta o que ele faz. Que eu gosto, mas não sei. Mas quando ele continuar insistindo, crescendo, envolvendo-se com isso, sabe o que vai acontecer? Ele vai ser melhor, que ninguém vai acreditar que ele vem treinando já, ó. Aí vão dizer, sabe o que, pastor? Vai dizer que é dom. Você menino com essa habilidade de Deus, mas o senhor que é pai, o senhor é pai dele, né? Vai dizer, ele recebeu essa dádiva dentro do ventre da mãe. E vem lutando até o dia de hoje. Tá certo, amados? Os irmãos estão entendendo que missão é um dever e obrigação que é dado a você. Está disposto a encarar? Amém. Quem lança a mão no arado e olha para trás, já não é apto para o reino de Deus. Não é só no reino de Deus, não. Todo relacionamento, toda a vida que você dá uma olhadinha para trás, todo trabalho, dá uma olhadinha para trás. Não dói? Dá vontade de desistir, né? Mas não desista não, persevere. Perseverai até o final. A coroa está nos preparando. Deixa eu orar com vocês e agradecendo a Deus por essa oportunidade. O culto de domingo não é corrido. Parece que os cultos de terça é demorado, né? De domingo parece que você vê o fato nas costas dos irmãos. Os irmãos já... Eu quero a segunda continua, irmão. Tem culto também. Amém? Senhor Deus de amor e graça, graça eu te dou pela tua palavra, graça eu te dou por essa oportunidade. Te peço neste momento, Senhor, que cada pessoa que atentaram, que observaram a palavra, não a minha pessoa, eu te peço que o teu Espírito, Senhor, o oriente e o instrua nessa possibilidade dele entender o seu dever, o seu compromisso com essa obra. Pai, eu te entrego cada um dos voluntários aqui, Senhor, na obra missionária. Aqueles que se dispuseram e se propuseram, Senhor, para fazer essa obra. Que não olhe para trás. As irmãs que estão à frente, os irmãos que estão chegando, que estão unidos nesse propósito, eu entrego nas tuas mãos e te peço, sustentam em um nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Irmão, sente só um minuto. Que Deus e Cristo continue abençoando a vida do pastor Jader. É muito bom a pregação, pastor, gostei. Que culto de missão é isso aí, irmão. É fazer em memória, trazer à nossa mente o que é de fato nosso papel. Porque às vezes falamos culto de missão, todos somos missionários, mas às vezes acabamos não fazendo a missão. Se eu perguntar hoje, quem
evangelizou para uma pessoa que seja pessoalmente? Talvez, não precisa levantar a mão não, mas talvez nem 70% aqui vai levantar a mão. Às vezes temos o vizinho, temos um amigo, e às vezes por correria, eu não sei se é vergonha, acabamos de deixar de evangelizar. Mas que nessa noite venha cada um se conscientizar e fazer